Bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Vinícius Offre, eu sou editor-chefe de terapia intensiva aqui do portal. E hoje a gente vai fazer um caso clínico juntos sobre trombose venosa cerebral ou trombose venosa central. Bom, nossa paciente tem 22 anos, ela não tinha nenhuma comorbidade prévia e ela relata início há 4 dias de uma cefaleia holocraniana de forte intensidade. Ela até já tem uma cefaleia tensional, mas ela fala que a dor de agora é diferente, e isso é uma coisa que já tem que chamar atenção. Ela já tinha uma cefaleia primária prévia, mas agora o aspecto, o caráter da dor é diferente. Mas ela nega então episódios semelhantes a esse prévios. Ela foi atendida ontem no pronto-socorro, foi prescrito dipirona e anti-inflamatórios e ela teve alta. No entanto, ela não teve melhora. Ela nega febre, nega outras queixas associadas, tá? Nega qualquer outro sintoma neurológico associado. E ela voltou hoje no pronto-socorro porque a dor ainda está lá, ela está persistente. Bom, de história pregressa, ela usa anticoncepcional via oral, mas não usa nenhuma outra medicação. Nega tabagismo, nega etilismo, nega uso de drogas. Não tem nenhuma alergia e nem cirurgias prévias. Bom, no exame físico, como é que ela estava? Ela estava em Glasgow 15. Os pares cranianos sem alteração, força e sensibilidade sem alteração, reflexos simétricos, também não tinha nenhum reflexo patológico e o restante do exame físico também não tinha nenhuma alteração. Então, uma paciente que tem uma cefaleia, tem uma coisa que já me levanta um sinal de alarme, que é a mudança do caráter em relação à cefaleia primária prévia dela, que era tensional, e o exame físico é normal, absolutamente normal. Bom, nesse momento, o que a gente tem que se perguntar? Será que eu estou diante de uma nova cefaleia primária? E não é incomum um paciente que tem um tipo de cefaleia primária pode ter outro, ela que tem cefaleia tensional também pode ter migrânia? Ou será que eu estou diante de uma cefaleia secundária? E a primeira coisa que a gente tem que fazer diante de um paciente com cefaleia é ver se tem algum sinal de alarme na história e no exame físico. Bom, quais são os sinais de alarme que eu tenho que saber? E você não precisa decorar isso, você pode abrir isso na hora do atendimento e conferir. Primeira coisa, cefaleia com início depois dos 50 anos de idade, né? Qualquer cefaleia que o paciente nunca teve e começou depois dos 50 anos de idade, eu tenho que ficar preocupado. Será que é alguma neoplasia com uma metástase cerebral, né? Eu tenho que ter essa preocupação. Segunda coisa, paciente com imunossupressão ou neoplasia. Imunossupressão, porque esse paciente pode ter uma infecção do sistema nervoso central, um abscesso, um toxo, ou o paciente com neoplasia, mais uma vez, pode ser uma metástase cerebral, tá? Paciente com sintomas sistêmicos, por exemplo, febre, perda de peso, isso pode ser uma infecção ou uma neoplasia à distância com acometimento secundário do sistema nervoso central, né? Paciente, obviamente, que tem alteração neurológica, né? Eu vou pensar em alguma coisa com efeito de massa ou rigidez de nuca, eu vou pensar em meningite, né, como causa dessa cefaleia. E outra coisa, o paciente que tem uma cefaleia de início súbito. E o que a gente chama de início súbito? Aquela dor de cabeça que do início da dor ao pico, a intensidade máxima da dor, foi questão de menos de 1 minuto. Isso que a gente chama de cefaleia súbita. E aqui é lógico a gente vai se preocupar em causas vasculares, né? Algum aneurisma que rompeu, algum AVCH intraparenquimatoso, certo? Uma outra coisa, cefaleia nova ou mudança de padrão em quem já tinha uma cefaleia prévia, ou um caráter progressivo, está aumentando de intensidade. Isso é outro sinal de alarme que eu tenho que ter na cabeça. E também a cefaleia posicional. A cefaleia que tem caráter posicional, ou seja, piora quando você deita, tem que levantar a hipótese de hipertensão intracraniana. A cefaleia que é o contrário, que piora quando você levanta, tem que me fazer pensar em fístula helicórica, certo? A cefaleia que começa numa paciente gestante ou no puerpério também tem que me preocupar. Aquela pós-TCE também me leva a pensar em sangramento. E aquela cefaleia que é refratária a analgésicos comuns, eu também tenho que pensar em investigar um pouco melhor essa dor de cabeça. Beleza, então o paciente chegou, eu abri essa lista, chequei se tinha algum sinal de alarme. O que eu faço se tiver um sinal de alarme? Isso daqui é uma dica, tá? Não necessariamente eu preciso pedir todos esses exames para todos os pacientes com sinais de alarme, mas isso é o que eu faço na prática, para não deixar passar nada,
tá? Então a gente vai pedir uma tomo de crânio sem contraste, isso é obrigatório. Eu aproveito e já peço uma angiotomografia arterial intracraniana, uma angiotomografia arterial cervical e também uma angiotomografia venosa intracraniana, e com isso é bem pouco provável que eu deixe passar alguma coisa, combinado? Perfeito. Essa paciente, a gente coletou o laboratório e a gente solicitou a tomo de crânio, né? A gente não pensou em coletar líquor até o resultado da tomografia, até para descartar que houvesse alguma lesão com efeito de massa, tá? Bom, saiu o laboratório, né? Hemoglobina boa, leucócitos de 12.000, plaquetas de 170, um INR normal. Isso é extremamente importante olhar em quem usa varfarina e está com dor de cabeça, né? Se eu não tenho um INR muito alargado. TGO, TGP, bilirrubinas, tudo normal. Gasometria arterial também sem alterações. A função renal é boa, não tem nenhuma alteração de eletrólitos, glicemia também normal, né? Então, a princípio, um laboratório que nada me chamou muita atenção. E aí, na tomografia, a gente já consegue ver naquele corte ali mais alto, né, indo de um lado até o outro, que tem alguma coisa preenchendo o seio venoso, né? Tem uma falha de enchimento no seio venoso que já me leva a pensar que eu possa ter uma trombose venosa cerebral. E se a gente vai descendo o corte, a gente vê que esse trombo se estende até as veias jugulares, né? Tem também falhas de enchimento. Eu estou sinalizando ali um lado com uma falha de enchimento, o outro lado o vaso pérvio, para vocês verem como é que aparece uma falha de enchimento, e essa falha é causada pelo trombo dentro do seio venoso ou dentro da veia, né, que impede a contrastação pelo meio de contraste que você injetou. Bom, vamos fazer um resumo então sobre trombose venosa cerebral. Ela pode acometer qualquer veia ou seio venoso, tá? Então, pode acometer veias corticais, pode acometer o seio venoso sagital, o seio reto, o seio transverso, o seio sigmoide, e também pode apresentar extensão para as veias jugulares internas, como é o nosso paciente aqui no caso, tá? Bom, quais são os fatores associados à trombose venosa cerebral? E aqui eu vou começar a falar TVC, combinado? Anticoncepcional, eritropoetina, tamoxifeno, essas medicações podem causar TVC. Gestação e puerpério, essas pacientes também estão mais suscetíveis. Paciente com trombofilias em geral, né, ou paciente com doenças autoimunes, principalmente BC, ou aqueles pacientes que têm alguma infecção muito próxima a um seio venoso, como uma mastoidite. Pacientes também com neoplasias, como adenocarcinomas e leucemia, são particularmente suscetíveis, e também aqueles com polissemia vera. Vamos lembrar que, apesar da gente ter visto alguns casos, né, de COVID associada a TVC, menos de 1% dos casos de ARDS tiveram essa complicação, tá? Perfeito. E como é que esse paciente costuma se manifestar? Aqui a gente tem um espectro bem grande de apresentações, desde o paciente que tem só cefaleia e não tem mais nada, nenhuma alteração neurológica, como era a nossa paciente, até pacientes que já chegam com uma hipertensão intracraniana por uma transformação hemorrágica e podem chegar eventualmente em morte encefálica. Então, eu tenho um espectro grande de apresentações, mas a maioria dos pacientes chegam com uma cefaleia apenas, de uma duração de horas a poucos dias. E isso é o principal sintoma, eu tenho que ficar atento a isso, né? A maioria dos pacientes tem um exame neurológico absolutamente normal, mas conforme você vai desenvolvendo a hipertensão intracraniana, você pode ter perda de acuidade visual, papiledema, lesão do sexto par craniano pela hipertensão intracraniana, e em função de alteração de pares cranianos, esse paciente pode ter diplopia, né? Isso são manifestações aí de hipertensão intracraniana. Eu até posso ter um déficit focal, né, ou crise convulsiva, mas em geral o paciente só vai ter isso se ele já tiver uma transformação hemorrágica pela TVC ou um infarto venoso cortical, tá bom? Beleza. O diagnóstico, né, em geral, é pela angiotomografia venosa ou pela angiorressonância venosa, né? É óbvio que a ressonância tem uma sensibilidade maior, mas é bem parecida com a tomografia. Então, em geral, a angio-TC resolve o nosso problema. Se a gente pensar em HIT ou AHIT, né, ou VIT, que são as trombocitopenias induzidas pela heparina ou induzidas pela vacina, aí eu tenho que pensar em dosar um anticorpo antifator plaquetário 4, combinado? Perfeito. E como é que eu trato, né? Esse paciente, ele tem uma trombose venosa, então o tratamento é com anticoagulação.
E é importante ressaltar que mesmo que esse paciente tenha uma transformação hemorrágica, né, essa transformação hemorrágica está ocorrendo porque a pressão dentro da veia está muito grande e ela estoura. Então, o tratamento, mesmo nos casos de transformação hemorrágica, é anticoagulação, para você poder resolver a causa daquele sangramento, que é a trombose venosa. Então, se você não anticoagular, ele vai ficar no ciclo vicioso e não vai parar o sangramento, vai continuar sangrando mais. Combinado? Então, o tratamento de escolha é a enoxaparina, ela é até superior à heparina não fracionada, mas eu queria salientar que se você tiver um paciente com transformação hemorrágica, em geral a gente prefere começar com heparina em bomba, tá? Principalmente porque esse é um paciente que às vezes precisa ir para um procedimento neurocirúrgico de urgência, e aí a heparina é mais fácil você interromper ela e levar esse paciente para um procedimento cirúrgico e na volta você pensa em religar. Então, se o paciente teve transformação, está grave, rebaixado, entubado em UTI, em geral a gente usa a heparina não fracionada, tá bom? O paciente está estável, não tem transformação, a gente começa a enoxaparina, tá bom? A gente até tem tratamento endovascular para esses casos de trombose venosa central, com trombectomia ou mesmo trombólise in situ, mas a gente não tem nenhum estudo que demonstrou melhora em termos de desfecho clínico. Então, a gente reserva esse tipo de tratamento para os casos refratários. E se o paciente está evoluindo bem, melhorando, aí depois a gente faz uma transição para um DOAC, né, ou para varfarina, após 5 a 15 dias de anticoagulação parenteral, e esse paciente vai ficar anticoagulando por pelo menos 3 a 12 meses, tá? E tem algumas situações especiais, por exemplo, gestante, eu vou usar enoxaparina enquanto ela estiver ainda durante a gestação. Lactantes eu já posso transicionar para varfarina. Pacientes com SAF, em geral, a gente prefere varfarina em relação aos DOACs. E paciente com neoplasias, eu posso usar DOACs ou enoxa. A gente tem um pouco de evidência que os DOACs são superiores à enoxa, ou tão bons quanto nessa situação, tá bom? Bom, aqui eu vou fazer um fluxograma só resumindo tudo isso que a gente comentou, tá? Então o paciente chegou com suspeita de trombose venosa cerebral ou central. Primeira coisa que eu tenho que fazer é angiotomo venosa para conseguir diagnosticar isso. Se a angiotomo veio normal, eu vou pensar em diagnósticos diferenciais. AVCI, né, como causa de déficit neurológico, meningite, abscesso, neoplasia ou mesmo a hipertensão intracraniana idiopática. Se você confirmou a TVC, aí eu vou fazer uma história e exame físico bem direcionado para a causa, para tentar buscar o que tem de subjacente que fez meu paciente ter a TVC. Então eu vou examinar ele, vendo se ele tem algum sinal de mastoidite, de otite, que são infecções que podem precipitar uma TVC. Eu vou ver se ele tem algum estigma de TCE, se ele tem algum estigma de doença autoimune, como BC, sarcoidose, né? Ou mesmo de alguma malignidade, tá? Eu vou perguntar sobre exposições à quimioterapia, se ele teve Covid, se usa contraceptivo, se teve alguma vacinação recente. E no laboratório eu vou pedir pelo menos um hemograma, função renal, hepática, um beta em mulheres em idade fértil, mas eu posso pedir uma avaliação complementar um pouco mais estendida, né, com VHS, com dedímero, com perfil de ferro, pesquisa de SAF, eletroforese de proteínas séricas e pesquisa de trombofilias, tá? Além disso, na tomografia, a gente precisa olhar com atenção se eu tenho transformação hemorrágica ou se eu tenho alguma lesão com efeito de massa, se eu tenho edema cerebral. Se for o caso, né, pede sempre para o neurocirurgião olhar a tomografia junto com você, porque em algumas situações a gente faz craniectomia descompressiva para dar espaço para o cérebro inchar, tá bom? Depois eu vou começar a anticoagulação parenteral, como eu falei, a enoxaparina é a preferência, a menos que você já tenha paciente com hipertensão intracraniana ou transformação hemorrágica, tá? E a gente vai começar a anticoagulação mesmo que já tenha essa transformação hemorrágica. Se o paciente estiver evoluindo bem, com melhora clínica, né, a gente vai fazer essa transição para anticoagulação via oral, tá? Pelo menos 3 meses. Mas se o paciente estiver piorando, seja a clínica, seja a imagem, por exemplo, a trombose está se propagando, esse é um paciente que talvez a gente leve para terapia endovascular com trombectomia ou trombólise in situ, e só nessa situação que a gente pensa em fazer essas terapias, tá bom? Bom,
O que eu acho que tem que ficar de mensagem para você que está vendo esse caso clínico? Primeiro, a gente tem que manter um alto índice de suspeição, tem que conhecer a TVC, porque senão você não vai diagnosticar. Tá? E se você pensou em fazer uma toma de crânio para algum paciente que tem uma cefaleia esquisita, né, que você ficou em dúvida, já pede uma angiotomografia arterial intracraniana e cervical e uma angiotomografia venosa intracraniana, tá bom? Esses pacientes precisam fazer anticoagulação parenteral e precisam ficar com vigilância em UTI, pelo menos no início da anticoagulação. E o que eu vou ficar vigiando? Sinais de hipertensão intracraniana. E se o paciente tiver alguma piora clínica, a gente vai repetir a tomografia. Bom, era isso que eu tinha para conversar hoje. Muito obrigado.